Hebreus 10:17 nos diz assim: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Exemplos de verdadeiro perdão na Bíblia. O filho pródigo, né? Lucas 15, 20 e 24. Nós encontramos lá um filho rebelde, né? Que se rebelou contra a sua vida lá familiar, pediu lá o dinheiro da herança e se mandou. Foi para longe. Viveu lá dissolutamente, da maneira que ele sempre quis, numa espécie de liberdade, sem ninguém para lhe apontar, sem ninguém para lhe dizer o que fazer. Mas um dia ele se viu numa situação muito apertada. E ele decidiu voltar para o pai. E ele disse, antes da sua volta ele dizia, né, que ele iria voltar e que diria para o pai que ele pecou contra o céu e contra o pai e que ele já não era nem digno de ser chamado de filho. Olha só que coisa maravilhosa. Esse é um arrependimento de coração. E o que o pai lhe deu? Perdão. Que é isso que o pai nos concede. Quando, com um coração sincero e puro, nos arrependemos diante da sua presença. Estevão perdoou. Atos 7,60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Isso é impressionante. Ele estava sendo acusado, ele estava sendo tratado como um marginal qualquer, ele ia ser apedrejado e foi apedrejado, mas antes de morrer, né, aqui disse adormecer nessa tradução utilizada, antes dele adormecer, antes dele morrer, ele pediu para que Deus não considerasse os seus assassinos culpados. Olha a capacidade desses homens que serviam a Deus, que exemplo maravilhoso para nós. 2 Timóteo 4,16, Paulo estava dizendo assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Ainda que a gente seja desamparado, seja lá por quem for, nós não podemos desejar o mal, nem ficar com isso na cabeça: me desampararam, me deixaram só, e isso e aquilo. Parou. O importante é que Deus te assiste, Deus está com você e que o Senhor está do seu lado. É isso que importa. O pecador em Corinto. 2 Coríntios 2, 5, 8. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso, vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. O que precisa ser enfatizado neste estudo é que perdoar significa liberar alguém. E esse alguém sou eu e é você. O processo de perdão está completo quando a gente para de sentir raiva, mágoa, vingança. Você não tem o poder dos outros sobre você. A gente deve perdoar quando necessário, 7 vezes em um dia, ou 70 vezes 7. Devemos estar prontos para perdoá-lo toda vez que ele se arrepender, e não apenas 490 vezes. Liberando perdão. Aceite o direito humano de fazer escolhas erradas. Lucas 15, 12 nos diz assim: e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. A gente precisa se demonstrar compassivo e mostrar
Aceite as pessoas como elas são. 15:20 de Lucas. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Perdoe. Libere as pessoas dos seus pecados. Lucas 15:21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Concentre-se na repreensão e no perdão. Lucas 17:3 nos diz assim: Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Bom, existe um espírito implacável que dificulta a oração. Mateus 5, 22 e 24. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. E se o agressor não pedir meu perdão? Jesus na cruz, Lucas 23, 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Romanos 2, 4 e 12, 17. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, a paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não sejamos vingativos. Aquele que não se arrepende não sente tristeza, segundo Deus, pelo seu pecado. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Vamos ler algumas passagens que lembram o perdão de Cristo para nós. Salmo 103:12. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Miqueias 18:20 diz assim: Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Efésios 1, 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Colossenses 2, 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças,
a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Agradeça a Ele, e agradeça muito. Mateus 6, 12 e 14. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas também, vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Lucas 6,37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Romanos 4, 7 e 8. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Tiago 2:13, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Existe um momento para abordar a pessoa que me ofendeu? A Escritura nos ensina sobre o perdão que devemos ir para aqueles que pecaram contra nós. Mateus 18,15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Contudo, não julguemos uns aos outros como se a gente não tivesse pecado. Mas vamos com cuidado, com amor. Mateus 7, 1 e 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Gálatas 6, 1 e 2 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A gente também é obrigado a contatar-nos imediatamente se soubermos que somos os autores. Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Isso é um reforço. Deus quer nos usar para ajudar alguém a se tornar uma pessoa mais justa. Muitas vezes precisamos ajudar-nos, né? A gente precisa se ajudar para entender onde estamos aqui. Deus não nos perdoará se não perdoarmos em nossos corações. Se a gente não perdoar aqueles que pecam contra nós, nós não poderemos ser perdoados. O que acontece quando nós não perdoamos? Bom, a gente dá ao inimigo, o algoz, acesso legal para vir atormentar as nossas vidas. Satanás é um legalista e quando abrigamos amargura, raiva, vingança, desejo de justiça, com ódio, que todos sabem que é pecado. Agora ele sabe que tem um direito legal de vir destruir nossas vidas. O oposto é verdadeiro. Quando perdoamos, o Senhor e seus anjos têm permissão para nos abençoar e ajudar. O perdão na Bíblia por meio de Jesus. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O maior erro já cometido no mundo, o maior de todos os erros,
numa visão humana. É o exemplo máximo de perdão. O maior erro cometido no mundo é de rejeitar o único que pode dar salvação e pode dar perdão. E ele, apesar de ter sido acometido por esse erro humano, ele, Jesus, é o exemplo máximo de perdão. Ninguém pode dizer que o que aconteceu com ele é difícil de perdoar. Ele já sabia. Isaías 53 disse. Ele seria desprezado, rejeitado, ferido. Ele sabia de tudo. Porém, ele preparou um caminho para que todos os nossos pecados, aqueles que cometemos e aqueles que são cometidos contra nós, fossem perdoados. Então entenda, o perdão é muito importante para Jesus. Este é o propósito, este é o coração do Evangelho. Muito obrigado e até um próximo vídeo.